Olá pessoal, boa tarde. Hoje é dia 28 de junho, dia de MEB no caderno. Só para registrar que a professora vai fazer uso hoje do livro Currículo em Ação, das páginas 16 a 21, tá bom? Então pega aí o livrinho roxinho, lilás que vocês têm aí e vamos lá. Traz uma sequência didática de carta de leitor, que vocês viram um pouquinho no quarto ano. Porém, a prova vai trabalhar também uma sequência no segundo semestre com vocês, tá? Hoje eu vou trabalhar no livro com vocês. Lendo carta de leitor. Nesta sequência didática, vocês irão produzir e revisar cartas de leitor. Para tanto, irão ler e analisar cartas escritas pelos autores e editadas pelas revistas e jornais. Na atividade 1, leia as cartas escritas pelos leitores e as cartas editadas e publicadas pela revista Hora de Brincar. Carta 1, escrita pelos leitores. Olá, pessoal da revista Hora de Brincar. Somos alunos da Escola Pública Ana Clarice. Nós gostamos muito da revista e somos leitores frequentes das publicações semanais. Ela é muito divertida e interativa. Tem textos, passatempos, ilustrações e muitas outras coisas. Nossa professora utiliza a revista toda quarta-feira para a roda de curiosidades e nós adoramos essa atividade. Nesse momento, após a leitura, compartilhamos as curiosidades veiculadas na revista com os demais estudantes da escola em um mural que fica ao lado de nossa sala. Gostaríamos que, numa próxima publicação, os autores escrevessem sobre como são produzidas as borrachas escolares. Aguardamos ansiosamente o atendimento à nossa sugestão. Parabéns pela revista. Muito obrigado. Alunos do quarto ano B. Agora, veja como é que ficou essa carta, essa mesma carta que eles enviaram para a revista. Quando a revista editou, veja como é que ficou. Toda quarta-feira, nossa professora lê curiosidades da edição semanal de sua revista, na sala de aula, as quais compartilhamos em um mural com os demais colegas de nossa escola. Bem reduzida, né, gente? Mas a gente já vai ver já o porquê. Aí, nós vamos na página 17. Leitura de carta de leitor. Na segunda aula da atividade 1, vocês realizarão novas leituras para conhecerem e ampliarem os saberes de cartas escritas pelo leitor e editadas pelas revistas. Leia as cartas escritas pelos leitores e as editadas e publicadas pela revista Hora de Brincar. Carta 2. Na reportagem publicada em 10 de julho de 2019, como a internet pode ser uma aliada em sala de aula, podemos dizer que achamos muito interessante o uso da internet. É muito atrativo e é legal que se aproxime cada vez mais da escola, pois ela está em nosso cotidiano e assim podemos aproveitá-la a favor do nosso conhecimento. Muitos não sabem usar esse meio de comunicação corretamente, como o de invadir a privacidade das pessoas, mas temos a esperança de que essa ferramenta desperte nos jovens o interesse em um novo tipo de leitura e aprendizado, e que, cada vez mais, possamos usá-la em nossas atividades em sala de aula. Professores e alunos do 5º ano da Escola Estadual Cora Coralina. Carta 2. Como é que ficou a carta editada pela editora? Veja que ela ficou assim, em tamanho, ela ficou praticamente igual, né? Na reportagem, como a internet pode ser uma aliada em sala de aula, publicada em 10 de setembro de 2019, podemos dizer que achamos muito interessante. O uso da internet é muito atrativo e legal. Esperamos que essa prática se aproxime cada vez mais da escola, pois ela está em nosso cotidiano. Dessa forma, poderemos aproveitá-la a favor do nosso conhecimento. Muitos não sabem usar esse meio de comunicação corretamente e, às vezes, invadem a privacidade das pessoas, postando situações constrangedoras nas redes sociais ou tentando o acesso a contas bancárias, entre outras. Mas temos a esperança de que essa ferramenta seja utilizada com respeito e desperte nos jovens o interesse em um novo tipo de leitura e aprendizado, e que, cada vez mais, possamos usá-las em nossas atividades em sala de aula.
professores e alunos do 5º ano da Escola Estadual Cora Coralina. Então, aqui a gente percebeu na primeira carta que foi escrita desse tamanho, tá? Respeitando vários itens que a carta de leitor tem que ter, tá? E aqui como é que ficou a carta editada. Já na segunda, eles receberam esta carta aqui e publicaram esse tamanho de carta aqui, até um pouco maior. Agora, a gente vai um pouquinho lá na página 18, escrever um pouquinho, tá? Então, vamos lá. Analisando a carta. Com base na leitura e análise das cartas 1, escritas pelo leitor e publicadas, respondam. Falem duplas, mas a dupla é a professora e vocês aí. Você aí. As questões e registre no quadro. Depois, socializem com a turma. Então, a carta 1. Qual é a finalidade das cartas? Coloca lá. Elogiar os artigos semanais da revista. Elogiar os artigos semanais da revista. Escreve aqui na frente, tá, gente? O livro é de vocês. Número 2. Qual delas expressa uma opinião justificada sobre o assunto comentado na matéria lida? Coloca lá. A carta 1, pois diz, coloca entre aspas, porque não é a nossa fala, é a fala lá dos alunos. Ela é muito divertida e interativa. Na carta 1, pois, entre aspas, ela é muito divertida e interativa. 3. O conteúdo das cartas foi mantido? O conteúdo em si, sim. Coloca sim, tá? Porque eles pegaram a essência da carta para editar, mas a gente já vai ver já por quê. Então, sim. O que mudou na segunda versão, adaptada e publicada pela revista? Então, coloca lá. Editaram somente a essência da carta, a funcionalidade da carta. Coloca entre parênteses, funcionalidade. Vou explicar o que é. Então, a revista pegou o que é de interessante para eles, porque nesse momento não faz ser necessário colocar, por exemplo, assim, olá, pessoal, nada disso, faz ser necessário a opinião sobre o artigo deles, tá? E a identificação. Tá? Então, editaram somente a essência da carta, entre parênteses, a funcionalidade. Número 5. Por que vocês acham que a carta escrita pela leitora foi modificada pelo editor? Coloca lá. Eles editam o conteúdo útil para eles que interessa a todos os leitores. Vamos lembrar, a Pro não tem livro de professor, tá? É a Pro que tá analisando essas cartas com vocês. Eles editam o conteúdo útil editam o conteúdo útil para eles que interessa a todos os leitores. Ponto e vírgula. O espaço em uma revista / jornal é disputado e é caro, então eles colocam assim a essência mesmo, que a Pro explicou na atividade 4, a funcionalidade só. Então, de novo, número 5, editam o conteúdo útil para eles, que interessa a todos os leitores, ponto e vírgula. E o espaço em uma revista / jornal é disputado e caro. Vamos na página 19. Com base na leitura e análise das cartas número 2, escritas pelo leitor e publicadas, respondam as questões. Vamos lá então. Carta 2. Qual a finalidade das cartas? Então, coloca lá. Dar a opinião sobre a importância da internet aliada à concrase à sala de aula. Novamente,
dar a opinião sobre a importância da internet aliada à sala de aula. Número 2. Qual delas expressa uma opinião justificada sobre o assunto comentado na matéria lida? As duas, porque eles mantiveram, né? Eles mantêm o conteúdo nas duas cartas publicadas. Então, coloca lá as duas. O conteúdo das cartas foi mantido? Sem dúvida, sim. 4. O que mudou na segunda versão editada e publicada pela revista? Agora vamos lá. A carta ficou mais completa, com enriquecimento de informações e linguagem culta. Não que a outra não tivesse linguagem culta, mas eles deixaram muito próxima a linguagem utilizada por uma revista, tá? Por um jornal, pela imprensa em si, tá? O que mudou na segunda versão editada e publicada pela revista? A carta ficou mais completa, com enriquecimento de informações e linguagem culta e também explicativa, tá? Coloca lá, porque eles colocam até entre aspas, olha aqui, ó. Eles colocam aqui, ó, o que quer dizer isso, ó. Quando se fala privacidade das pessoas, eles explicam, ó, postando em situações constrangedoras, tal. Por mais que eles usaram linguagem mais formal, eles foram também mais explicativa. Então, repetindo, a carta ficou mais completa, com um enriquecimento de informações e linguagem culta e explicativa. Número 5. Por que vocês acham que a carta escrita pela leitora foi modificada pelo editor? Coloca lá. Para despertar maior interesse no leitor e por se tratar de um assunto muito presente nos dias de hoje. Vou falar novamente. Para despertar maior interesse no leitor e por se tratar de um assunto muito presente nos dias de hoje. Não é, gente? Se a gente está tendo aula hoje, é graças à internet. Vamos para a página 20. Etapa 2. Leitura da carta de leitor. Olá, revista Infância Querida! Amei a matéria que vocês publicaram no mês passado sobre os vários sabores de sorvetes que existem no mundo. Sou apaixonado por sorvetes e, quando soube que existe sabor de carvão, fiquei muito curioso em experimentar. Pena que ele só existe na China. Quem sabe um dia irei até lá só para experimentá-lo. Obrigado por essa descoberta tão especial. Um grande abraço, Danilo, 9 anos, São Paulo. Imagine, gente, sorvete de carvão. Carta 2. Prezada revista De Olho no Universo. Fiquei indignado ao ler a matéria publicada por vocês em 29/8/2019, que aborda o tema sobre a poluição nas praias de Pernambuco. A matéria reforça a ajuda voluntária de moradores que vivem nas proximidades das praias afetadas, para auxiliarem na limpeza das mesmas, como se fosse uma ação positiva e saudável para ajudar o meio ambiente. Entendo que a atitude desses moradores foi de se mobilizarem para salvar a vida marinha, que lá ainda restava. Porém, como médico, sei dos perigos envolvidos nessa ação, sem o uso de equipamentos adequados. Entrar em contato com as manchas de óleo que aparecem no litoral traz riscos à saúde, ocasionando um grande risco de contaminação, levando desde a irritação da pele até ao câncer. As luvas e as galochas usadas pelos moradores não são suficientes para a proteção. Apenas indivíduos devidamente treinados e com equipamentos e vestimentas seguras podem manusear esses compostos. Isso é muito perigoso. Diante disso, a matéria publicada poderia ter alertado aos leitores sobre a importância dessa ação ser feita pelos órgãos competentes e profissionais habilitados. Eduardo, São Paulo. Então, não é sempre que uma revista, uma carta de leitor vem elogiar. Às vezes vem como uma crítica, tá? Porque ele, como médico, ele
fez um olhar específico para as pessoas, no caso, que ajudaram a salvar a vida marinha. A gente vai ver isso na aula de amanhã, tá? Dessa reportagem. Mas assim, as pessoas colocaram a própria vida em risco, tudo bem, pensaram nos animais marinhos, tá? Sendo contaminados com óleo, mas colocaram a sua própria vida em risco, tá bom? Vamos lá? Na atividade da página 21. Após lerem e analisarem as cartas, preencha o quadro a seguir, em duplas de novo, que é eu e você. Carta 1. Como a carta começa, na carta 1, coloca lá, cumprimentando a fonte, né? Porque fala assim, olá, revista Infância Querida. Então, cumprimentando a fonte, no caso é a revista. Como o leitor se identifica? Pela lá embaixo na despedida, ó, na identificação aqui, ó, tá? Ele coloca Danilo e São Paulo, tá? Qual o assunto da carta? Vários sabores de sorvete que existem no mundo. Vários sabores de sorvete que existem no mundo. Qual é a opinião do leitor sobre o assunto? Apaixonado por sorvetes e curioso em experimentar o sorvete de carvão. Apaixonado por sorvetes e curioso em experimentar o sorvete de carvão. Como a carta termina? Agradecendo pelo artigo publicado, né? Que ele fala aqui, ó. Obrigada por essa descoberta tão especial. Então, a carta termina agradecendo pelo artigo. E embaixo ele faz a identificação. Carta 2. Como a carta começa? A carta 2 é essa daqui, ó. Prezada revista de Olho no Universo. Então, de novo, cumprimentando e situando a fonte, que é a revista. Cumprimentando e situando a fonte, que é olá, pessoal da revista de Olho no Universo, né? Isso. Como o leitor se identifica? Nome e cidade. Lá embaixo, ó. Aqui embaixo ele coloca Eduardo, São Paulo, tá? Qual é o assunto da carta? Poluição das praias de Pernambuco. Poluição das praias de Pernambuco. Pernambuco, nome do estado, letra maiúscula. Qual a opinião do leitor sobre o assunto? Indignação quanto às pessoas estarem sem equipamentos adequados e risco de contaminação. Indignação, lembra que o G é mútuo, tá? Quanto às pessoas estarem sem equipamentos adequados e risco de contaminação. Como a carta termina? A carta aqui termina de uma forma diferente, ó. Veja, diante disso, a matéria deveria ter alertado. Então, vamos lá. Com um alerta que deveria ser feito pelos editores. Com um alerta que deveria ser feito pelos editores. Tá bom? Pessoal, a aula de hoje é curta. Vocês vão notar que essa semana a prova vai ser muito boazinha, segunda, terça e quarta. Nossa, nem vai parecer que é para Sônia. Então, vamos lá. EMEB, a data de hoje, só registra no caderno que a gente fez uso do livro Currículo em Ação, das páginas 16 a 21. Quem não me enviou ainda o caderno para dar nota, envia, tá, gente? Aí a gente leu essa carta, leu essa página, resolveu essas atividades, já está corrigida que a prof fez com vocês, já fez essa carta também, essa resolução dessa atividade, leu essas duas cartas também e resolveu isso, tá bom? É só no caderno, só no livro então, tá? Boa tarde, pessoal, até amanhã.